Vamos lá então, né, gente? Hoje nós vamos tratar sobre o tema agentes públicos e também procedimento administrativo disciplinar. Gente, esse tema aqui, apesar de no edital de muitos de vocês da Consulpan vir servidores públicos, o agente público ele é mais amplo. Então, o servidor público faz parte aqui da ideia de agente público, como a gente já vai verificar. Então, são questões aqui da Banca Consulpan em relação ao procedimento administrativo disciplinar. A gente não tem, pelo menos eu não encontrei aqui questões relacionadas a isso, mas o conteúdo vai ser repassado aqui com uma questão conceitual para a gente, né, não passar em branco em relação a esse tema e conseguir fechar todo o seu edital aí em relação a direito administrativo. Então vamos lá, né, começar aqui a nossa aula. Gente, nós temos aqui, a princípio, o conceito que a gente viu lá na aula de improbidade, quem assistiu a nossa aula de resolução de improbidade, a gente já tinha comentado sobre o conceito de agente público que é trazido aqui pelo artigo 2º da Lei 84/2992. Então, esse conceito aqui, ele é amplamente divulgado, né, e utilizado, já que já está previsto em uma legislação. Ele é bem interessante, mas eu vou tentar aqui ainda trazer outras classificações, porque você vai entender, claro, Leno, né? É importante que você faça essa leitura para fixar. Mas a gente vai também dar uma destrinchada desse conceito para poder abarcar aqui o maior número possível de questões. Então vamos lá. Para efeito dessa lei, considera-se agente público o agente político ou servidor público, então ele está aqui, né, dentro da ideia de agente público, e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, olha só, ou sem remuneração, então com ou sem remuneração, transitória ou de forma definitiva, né, ainda que transitoriamente, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º, que são da administração direta e indireta. Beleza, então esse artigo ele vai me dar base, esse conceito de agente público é a nossa base aqui jurídica para a gente enfrentar as questões. Mas vamos destrinchar aqui. Nós temos algumas classificações trazidas por alguns doutrinadores, o Eli Lopes Meirelles, a Maria Silva Neto de Pietro. Então eu vou tentar aqui dar uma condensada para vocês. Olha só, nós temos um gênero aqui, agentes públicos, espero que isso fique claro para você. Temos os agentes políticos aqui. Quem são esses agentes políticos? Gente, eu vou trazer aqui, tá, o conceito majoritário em relação a isso aqui, porque há umas pequenas divergências, mas na prova de vocês provavelmente não vai ser cobrado. Então, todas aquelas pessoas que fazem parte do alto escalão do Estado são agentes políticos. Então, prefeito, governador, presidente, os ministros de Estado, secretários municipais, quem já estudou a súmula vinculante número 13, que a gente trabalhou também na aula de princípios, também e vai entender, né, essa questão dos cargos de natureza política. Além desses cargos eletivos, né, deputado, vereador, também estão incluídos aqui nos agentes políticos, mas nós temos o MP, o promotor, né, vamos estar assim, e os membros da magistratura, os juízes. Então, todas essas pessoas que, de certa forma, exercem o mando, né, têm um poder de mando estatal aqui, fazem parte desse alto escalão, são os nossos agentes políticos. Então, agentes políticos estão incluídos aqui dentro da ideia de agentes públicos. E a gente tem aqui os servidores públicos, né, em sentido amplo, que vai envolver aqui os estatutários. Quem são essa galera aqui? É você que vai daqui a pouco ser concursado aí, um concurso, por exemplo, municipal, e nesse concurso você vai ter um estatuto que vai trazer os seus direitos. Provavelmente vocês já estão estudando ele. A nível federal nós temos a Lei 8.112, nós temos aí também os estatutos estaduais, e cada município vai ter o seu estatuto trazendo os seus direitos. Então, professor, quer dizer que eu não vou ser seletista, não vai ser a CLT que vai trazer os meus direitos? Não, tá? Em regra, nós vamos ter aqui o estatuto do seu município que vai trazer aí os seus direitos. Então vai mudar, algumas coisas são parecidas de um município para outro, né? Às vezes são até cópias de um estatuto do outro, né? Mas é o seu estatuto que vai trazer. Por isso esse termo estatutário, né? Você está vinculado ao estatuto jurídico. Empregado público, temporário, também são servidores, mas o empregado público, gente, aqui faz parte aquela galera que passa, que é aprovado no concurso público, mas o que é que acontece? Eles vão participar daquelas empresas públicas ou sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado,
certo? A Caixa Econômica, por exemplo, o Banco do Nordeste, que é uma sociedade de economia mista, a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Então, quem for aprovado em um concurso vai ser empregado público, não vai ser aqui estatutário. E aí sim, esse empregado público vai ser regido pela CLT, certo? Que envolve aqui os privados. Temporário também, né, é possível a contratação temporária de forma excepcional, ele está aqui incluído. Gente, há outras classificações que também colocam aqui os agentes administrativos como um braço aqui também, servidores públicos, mas essa é a classificação que a gente traz, que é mais cobrada em prova. Além disso, gente, como o próprio conceito fala, né, ainda que você de forma transitória, né, tenha um certo vínculo com aqui o município, estado ou união, você também será agente público. Então a gente tem os particulares em colaboração. Quem são essas pessoas? Nós temos os agentes honoríficos. Exemplo, você foi convocado para participar do tribunal do júri da sua cidade. Olha que maravilha, né? Passar aí uns dias, ou um dia ou mais, né? Para fazer esse julgamento. Então, gente, essas pessoas, naquele momento, elas estão exercendo uma função pública. Nesse momento, você é agente público. Então, para fins da lei aqui, você é um agente público honorífico, um agente honorífico. O mesário, aquele cara que trabalha no dia das eleições, né, que está lá, passa o dia todo escutando aquela maquininha, não recebe nada, né, um tique de alimentação. Mas aquele cara ali, ele também, naquele momento, está exercendo essa função pública, ele é um agente público, aqui, né, no geral, mais especificamente agente honorífico. Nós temos os delegatários, gente, as pessoas, né, as concessionárias públicas aqui, as pessoas que prestam serviço público, que são contratadas, né, há uma descentralização para elas, vocês vão ver isso na aula de serviços públicos, a gente fala de concessão, de permissão, de autorização. Então essas pessoas, esses delegatários também, né, exercendo essa função pública, são considerados agentes públicos. E nós temos os credenciados, as pessoas que fazem parte aqui também, né, da administração pública. Então imagina que houve um credenciamento aí no seu município e houve a convocação de alguns médicos, enfermeiros. Naquele momento, né, você exerce a função pública. Tem também uma outra classificação que trata os credenciados, que são pessoas que vão prestar um serviço, né, representando o Brasil, para passar a tocha olímpica, enfim. Há também alguns autores que falam que isso também é uma forma de credenciamento e você ali naquele momento está representando o Estado, logo seria agente público. Enfim, né, aqui eu tentei, claro, condensar, esse assunto é bem mais amplo do que isso, mas para a gente pelo menos iniciar as nossas questões aqui com o conhecimento básico do que seriam agentes públicos. Vamos lá para a nossa primeira questão, que a gente volta aqui se for necessário nessa classificação. Então, ó, aqui nós temos 2023, Banca Consulpan, órgão TCM Pará, prova 2023, né, técnico de controle externo. Esther foi convocada para atuar como júri em determinado processo que corria no tribunal de sua cidade. Por conta disso, pode-se afirmar que Esther exercerá a função de... Gente, nesse caso aqui, ela é, claro, um agente público, mas ele quer saber o quê? Agente político a gente sabe que não é, porque ela não foi eleita para nada, credenciada também não, né? Não houve credenciamento, não foi falado nada nesse sentido. Não houve uma delegação, então ela não é aqui uma concessionária. Então sobra para a por eliminação agente honorífica. É essa aqui mesmo, tá, gente? Agente honorífico são aquelas pessoas que exercem ali uma função pública, mesmo de forma transitória, como o mesário, como o pessoal do Tribunal do Júri. Então, essa questão está facinho aqui. Só com esse primeiro entendimento que a gente conversou, já daria para acertar. Tranquilo? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. Questão 2 aqui, 2015. Banca Consulpan, Prefeitura de Nova Olinda, Ceará. Prova para procurador. Vamos lá. A expressão agentes públicos é utilizada em sentido amplo e não genérico. Ele, Lopes Meireles, que é um dos autores aqui, doutrinadores, estabeleceu 4 espécies, não incluindo. Então, ele quer que não é aqui não faz parte da classificação. Quem seria, então? Agente honorífico, nós vimos que existe essa classificação. Agentes confiáveis, essa daqui eu não ouvi o senhor falar, não, professor. Então, vamos deixar em stand-by. Agentes políticos aqui a gente viu que é uma classificação, né? Uma possível classificação. E agentes administrativos também é uma das classificações, né? Apesar de no meu quadro lá eu não coloquei, mas eu comentei com vocês que agente administrativo também para alguns doutrinadores é visto aqui como
uma espécie aqui de servidor. Então, gente, só sobra aqui agentes confiáveis. Cuidado, tá? Aqui eu vou até botar de vermelho. Esses agentes confiáveis aqui, você não pode confundir com cargos de comissão, com cargos, né, que chamam de confiança. Não existe essa classificação para isso. Existem cargos de comissão, chefia, assessoramento, direção, mas não há esse termo confiável. Então, às vezes você poderia confundir com alguém que é próximo, que tem uma função de confiança, mas não existe essa classificação agentes confiáveis. Beleza? Vamos lá para frente então. Aqui no amarelo. Vamos para a nossa próxima questão, terceira. Ano 2023, com Supan, e que tinha analista. Enfim, vamos lá. A expressão agentes públicos tem sentido amplo. Aqui trouxe um texto bem interessante, né, do professor Carvalho Filho. A expressão agentes públicos tem sentido amplo, significa o conjunto de pessoas que a qualquer título exerce uma função pública, como prepostos do Estado. Então, prepostos no sentido de representar o Estado. Essa função, é mister que se diga, pode ser remunerada ou gratuita. Então, não precisa necessariamente haver, né, a remuneração. Definitiva ou transitória. Política ou jurídica. O que é certo é que quando atuam no mundo jurídico, tais agentes estão, de alguma forma, vinculados ao poder público. Perfeito. Como se sabe, o Estado só se faz presente através das pessoas físicas, que em seu nome manifestam determinada vontade. E é por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado. Aqui é a teoria da imputação volitiva. É um tema de dentro do tema responsabilidade civil do Estado, que significa que o agente, naquele momento, está atuando pelo poder público, né, gente? Ele está o quê? Ele é a própria representação do Estado, ele é o próprio Estado. Então, quando você é um motorista de uma ambulância e acontece um acidente com essa ambulância, não é o motorista que vai responder, é o município a qual esse motorista é vinculado, o Estado que esse motorista é vinculado. Beleza, só para esclarecer aqui o termo, tá? Você é imputado ao próprio Estado. São todas essas pessoas físicas que constituem os agentes públicos. É uma classificação bem interessante, eu gosto do Carvalho Filho, né? Eu gosto dos posicionamentos que ele tem, não concordo com tudo, claro, mas é bem interessante. Vamos lá então, o que é que ele quer aqui na questão? A respeito desse assunto, assinar a alternativa correta. Letra A. Os empregados públicos compreendem os ocupantes de emprego público, ou seja, que foram contratados pela administração pública com regime de contratação pela CLT, e cujo regime previdenciário é o regime próprio da Previdência. Gente, para essa questão, para que você acerte essa questão, você precisa ler o artigo 37, certo? Claro que você vai ter que ler aí o 37 ao 41, que são os artigos que envolvem especificamente a administração pública, mas o 37 aqui ele é indispensável. Então, gente, aqui o que seria errado seria o regime próprio, tá? É o regime geral de previdência, né? Quem passa no concurso, ele vai estar vinculado a esse regime geral, segundo a Constituição. Beleza? Os servidores temporários são contratados, temporários, olha só, por tempo determinado. Então tem um prazo estipulado para atender a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Poxa, tá perfeito essa daqui. Letra B, correta, tá? Já a gente abre aqui o artigo 37 e vocês vão ver, isso aqui está exatamente o que tem lá. Mas essa é a ideia do temporário, né? O temporário não pode ser uma regra, gente. Por isso que há tantas orientações, recomendações do Ministério Público nos municípios para quê? Para que realizem um concurso público, porque o concurso público aqui, ele é a regra, ele não é a exceção. A exceção é você contratar o temporário para suprir essa necessidade, até então, excepcional. Vamos lá, então? Letra C. Em sentido estrito, trata-se de toda pessoa física que presta serviço público às administrações direta ou indireta, tem vínculo empregatício e cuja remuneração é paga pelo erário. Gente, esse não é o sentido estrito, né? A gente tem várias, na verdade, como é que eu posso dizer? Ramificações aqui. Então, o agente público aqui, esse aqui seria o sentido amplo, né? Da administração pública, e não o sentido estrito. O sentido estrito são aqueles servidores, agentes honoríficos, enfim, particulares em colaboração, não em sentido estrito, mas em sentido amplo. Aqui provavelmente seria o termo amplo e não sentido estrito. Vamos para a letra D. Agentes públicos são uma categoria de servidores públicos. Olha, gente, não, é o contrário. Os servidores públicos são uma categoria de agentes públicos, e não
agentes públicos. Então, olha só, aqui a ideia de você entender, né, de forma linear que o agente público é o gênero e os servidores são uma espécie, você já também não erraria essa questão. Vamos passar então para o 37. Olha só, artigo 37, leitura obrigatória. Daqui a pouco vão ter outras questões também, a gente vai também ler outros incisos aqui. Mas olha só, 37, administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, município, obedecerá aos princípios do LIMP, aqui, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí o inciso 9 fala: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público aos nossos conhecidos aqui, né? Temporários, servidores temporários. Então aqui letra B, corretinha, é a que bate aqui com a nossa legislação. Vamos para frente, né? Então, questão 4, 2023, aqui com o Supan também. No que se refere ao direito administrativo, assinar a alternativa correta. Os cargos, empregos, tá logo aqui, pronto, é aquelas de certo e errado, né? VOF. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros. Gente, estrangeiro pode fazer concurso público? Claro que pode. Então, os nossos cargos eles são abertos aqui tanto para brasileiros como para estrangeiros. Eles podem fazer concurso público, certo? Não estão excluídos aqui. Tá correto, então. Esse item aqui está lá no 37, inclusive, essa afirmação. Segunda, item 2, né? As investiduras em cargos ou emprego público dependem de aprovação imediata em concurso público. Gente, não é aprovação imediata. Tá? Esse termozinho aqui é esquisito. É aprovação prévia. Eu estou imediata aqui, é aprovação prévia em concurso público. De provas ou de provas de títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e livre exoneração. Gente, está tudo certo, só essa palavra aqui, aprovação imediata, que está errada, que é aprovação prévia. Então, é uma questãozinha capciosa, que você precisa saber a literalidade da lei, ler o artigo 37, né, meio que decorar mesmo para saber aqui a eventual pegadinha. Essa aqui está errada, né? Vamos para a próxima, item 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por 2 vezes. Gente, na verdade, essa primeira parte está correta aqui. Até 2 anos está correto, mas prorrogável apenas uma vez por igual período, né? Não por 2 vezes. Então, de verdade, outras alternativas que podem deixar falso aqui é que será de 2 anos, prorrogável por 2 anos. É até 2 anos. Então, cuidado, porque esse até pode ser 1, pode ser 1,5, pode ser 6 meses. Então, o concurso público não tem regra de ser 2 anos, é até 2 anos e prorrogável uma vez por igual período. Certo? Esse até também, muitas vezes aqui, deixa a questão, ele te retira o até e aí a questão fica falsa. Mas nesse caso aqui foi a segunda parte por 2 vezes. Beleza? Vamos lá. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital, convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de prova de título será convocado com prioridade sobre concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Tá certo, gente. Também está previsto isso aqui lá no 37, né? Quem passa aqui no concurso, né, tem essa prioridade aqui para assumir. Vamos lá, então ver aqui qual é a alternativa, né? 1 e 4. O meu 37, né, para a gente tentar achar aqui as falhas desses itens, e a gente já leu aqui o caput. Vamos lá. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros. Então, brasileiros e estrangeiros, né, que cumpram os requisitos da lei podem fazer. 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia. Ó, viu aquele termozinho imediata? Aprovação prévia aqui. Curso público de provas de títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração. Gente, cargo em comissão, quem escolhe, né, como a gente já viu, é o gestor. Então ele vai nomear fulano de tal como diretor da repartição, como chefe de setor, como assessor. São cargos criados aqui que ele pode nomear e exonerar quem ele quiser, ressalvada aquela questão da súmula vinculante número 13, claro, a gente sempre tem que lembrar dela porque
eu não posso colocar aqui familiares, né? A famosa suma do nepotismo. Beleza? Vamos lá. A não sei que sejam cargos políticos. Aí sim, o secretário, que a gente já viu isso. Item 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Ou até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Cuidado com esse até, que às vezes as provas retiram, removem e aí deixa a alternativa falsa. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado concurso de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Perfeito aqui, né? Então, como eu disse, leitura indispensável, 37 a 41 aqui. Questão 4, né, 2023, com o Supan, vamos lá. É a mesma, né? Claro, aqui, item 1 e 4, não é isso? Letra D, então, seria nossa. Vamos lá. Questão 5 agora, ano 2019, com o Supan, Prefeitura de Viana, cargo de nutricionista. De acordo com a Constituição Federal, no que se refere aos cargos, emprego e funções públicas, assinar a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia de concurso público de provas ou de provas de títulos, correto? De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, correto? Na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado, lei de livre nomeação e exoneração, todas corretas aqui, né? Tudo direitinho, bonitinho, não há nenhum erro. B. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, ó, tá certinho. Prorrogável uma vez por igual período. Correto também, item 2, ele quer a incorreta, né? Marque isso aqui como incorreta porque fica mais na cara. Aqui, do slide. C. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Perfeito, corretíssimo aqui também, igual o inciso 4 do artigo 37. D. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, sendo vetado aos estrangeiros. O erro está aqui. A gente viu que os estrangeiros não são vetados aqui. É permitido, né, atendido aqui os critérios da lei. Então a nossa incorreta, letra D. Fácil, né? Agora depois que a gente entende o artigo, que a gente lê o artigo, fica fácil, né? Vamos lá. Próxima questão. Questão 6 aqui, ó. Banco Consupan, 2023, analista 1. Rita é um agente público da área de saúde, exercendo regularmente o cargo efetivo de enfermeira. A fim de aumentar seu orçamento familiar, Rita pretende prestar outro concurso e acumular os cargos públicos. Sobre essa situação, julgue as assertivas a seguir. E aí, gente, aqui também, mais uma questão do artigo 37. É possível essa acumulação aqui? Olha só, preste atenção aqui, que isso é importante. Já a gente bota o artigo. Em regra, gente, é proibido a acumulação de cargos públicos. A regra é a proibição de acumulação de cargos públicos. Professor, é a regra, mas existe exceção? Sim, existe exceção. E é justamente o que traz o artigo 37. Ele traz a regra e traz aqui as alíneas A, B e C como exceção. Quais são essas exceções? É possível cumular 2 cargos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, 2 cargos da profissão de saúde. Então, enfermeiro e enfermeiro, médico e médico, né? Médico no município X, médico no município Y, é possível. Enfermeiro no município A, enfermeiro no município B, é possível. Tá? Cargos de profissionais da saúde. Desde que haja, claro, compatibilidade de horário, certo? Não é também o cara assumir 40 horas de um, 40 horas em outro, e 3, pode, professor? Não, 2, né? Um cargo de um município e um cargo de outro. Ah, mas eu conheço um município, um médico, uma enfermeira que trabalha em 3 municípios diferentes. Gente, aqui a gente está trazendo, né, o que é permitido, né? Se estão praticando estão realizando essas práticas aí, então elas estão ilegais. 2 cargos profissionais da saúde é permitido. Outro, um cargo técnico, né, um cargo de natureza técnica. O que é isso? É um cargo que a doutrina entende que é um cargo que tem regulamentação, que tem, em regra, aqui o nível superior, inclusive, né, um cargo aqui, ó, de procurador, um cargo de delegado, um cargo... O próprio enfermeiro, o médico, eles são considerados cargos técnicos aqui, para fins do nosso exemplo. E você pode acumular um cargo técnico e um cargo de professor.
Então, professor, não posso acumular dois cargos técnicos? Não, é proibido acumular dois cargos técnicos, mas você pode ser um cargo técnico e um de professor. No meu caso, eu sou o procurador do município de Mombaça. Eu posso acumular esse cargo com um de professor no estado, professor numa faculdade pública, certo? Até porque aqui a gente está falando de órgãos públicos, tá? Na ideia de órgãos públicos aqui, de entidades públicas, por quê? Porque é a vedação. Ah, eu trabalho como professor particular. Não, não há vedação aqui com o seu cargo. Tá? Você pode. No particular não há vedação. A vedação aqui são com cargos públicos. Então é permitido dois de profissionais da saúde. É permitido o quê? Um técnico e um de professor. E também é permitido, gente, dois cargos de professor. Então você pode ser professor no estado A, no estado B, na cidade A, na cidade B. Pode ser professor municipal e estadual, professor federal e professor do município, professor do estado e professor federal, dois cargos públicos de professor. Vamos ver aqui logo o 37, antes das alternativas, né? Porque aí fica mais para vocês enxergarem essa possibilidade melhor, né? Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e observados aqui, que traz aqui as exceções da Constituição. Dois cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico científico, dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Então, ó, dois de professor pode, um técnico e um de professor também pode, e dois de profissionais da saúde também podem. Certo? Gente, isso aqui vocês têm que ler, isso aqui vocês não podem ir para a prova sem isso aqui não, tá? Essa questão eles gostam de cobrar, eu já vi ela de forma repetida aqui nessas provas da Consulpan. Vai cair de novo. Vamos lá então? Vamos ver aqui então o caso de Rita, né? Aquela enfermeira. Se Rita for enfermeira, ela poderá acumular outro cargo público de enfermeira. Gente, dois cargos de profissionais da saúde. Pode? Com certeza. Correto. 2. Rita poderá acumular seu cargo atual, que é enfermeira, com um cargo de professor em uma faculdade pública de enfermagem. Gente, cargo técnico de professor. Pode? Pode também. Está correto. Terceiro, Rita poderá acumular outro cargo público técnico fora da área de saúde ao seu cargo atual de enfermeira. Aqui não, tá? Dois cargos técnicos não é permitido. Ah, ela é formada em direito, ela não pode ser procuradora e enfermeira pública, não? Não, procurador e enfermeira não. São dois cargos técnicos. Ela poderia ser enfermeira duas vezes, mas procurador e enfermeira são dois cargos técnicos, ela não poderia. Então, correto aqui, nossa 1 e 2. Estão corretos? 1 e 2, letra D. Perfeito, gente. Tranquilo, então? Espero que vocês tenham entendido essa parte de agentes públicos, né? Uma parte que tentei condensar tudo. Agora a gente vai passar aqui a sétima. Ainda temos mais uma questão. Achei que era a última, mas depois dessa sétima questão a gente vai passar aqui para o procedimento administrativo disciplinar. Então fiquem com a gente. Artigo 7, desculpa. Questão 7, ano 2022, Banco Consulpan, Prefeitura de Irauçuba, Ceará, Fiscal Ambiental. Assinar a alternativa que indica o tipo de cargo de serviço público que não se escalona em classes, por ser o único de sua categoria. Estes constituem exceção no funcionalismo, porque a hierarquia administrativa exige escalonamento das funções para aprimoramento do serviço e estímulo aos servidores. Promoção vertical. Então ele quer o quê? Que não se escalona, né? Até fixar aqui, né? Questão bem mal formulada, inclusive, né? Não se escalona em classes, por ser o único. Gente, vamos ver aqui. Letra A, cargos de carreira. Cargos B, cargo isolado. C, cargo técnico. D, cargo em comissão. Gente, a única que eu vejo aqui que não tem nada a ver com essa hierarquia que ele fala aqui é esse cargo isolado. Não existe nem essa classificação como cargo isolado. Né? Mas cargo e carreira, a gente já viu que está aqui, inclusive no texto, cargo técnico, cargo de comissão. A única que está fora aqui dessa ideia, dessa hierarquia aqui, né, que está por fora, inclusive da classificação, seria esse cargo isolado. Questãozinha bem mal formulada, né, mas seria a letra B aqui a nossa alternativa. Agora sim, vamos passar aqui, né, para o tema procedimento administrativo disciplinar, o nosso PAD. Gente, vamos retomar aqui só uns conceitos em relação aos poderes. Nós temos aqui a ideia do poder hierárquico, que é o quê? Os nossos entes, eles existem uma hierarquia interna. A gente tem os técnicos, os analistas, os agentes, aí a gente tem os diretores, os coordenadores, e a gente tem secretários, e lá em cima, no topo do município, por exemplo, a gente tem um prefeito. Então, existe aqui uma hierarquia, dessa hierarquia,
há uma distribuição, um escalonamento dessas funções administrativas. Professor, isso eu já sabia. Mas em função dessa hierarquia, nós temos um outro poder que é chamado de poder disciplinar. Esse poder disciplinar ele surge para que, caso esse agente público ele cometa alguma falta, ele seja responsabilizado. Nós temos uma lei geral aqui que, na verdade, ela serve a nível federal e ela se aplica de forma subsidiária aos entes que não tenham regulamentação própria em relação ao procedimento administrativo disciplinar, que é a Lei 9784 de 1999. Então, essa lei vai subsidiar aqui as nossas questões em regra de PAD. Mas o que vocês precisam entender? Que esse poder, por conta desse poder disciplinar, o município, o estado, a União, vamos pegar aqui o município, né, que é o nosso ente mais próximo, ele vai poder instaurar esse procedimento, ele vai, né, apurar essa falta grave e ele vai aplicar no final uma penalidade ou absolver, né, a depender aí da instrução, desse inquérito que ele criou aqui no poder público. Então, de forma administrativa, ele vai responder aqui por uma falta cometida aí durante as suas funções. Essa aplicação, gente, administrativa, ela é diferente da civil, é uma responsabilidade diferente da civil e uma responsabilidade diferente da penal. O cara pode cometer um ato e ser responsabilizado de forma civil, penalmente e administrativamente. Ele pode perder o cargo lá dentro do PAD, pode ter que pagar uma indenização a nível civil e ainda pode ser preso. Vamos imaginar assim. Então ele vai ter, né, penalidades nas três esferas aqui, civil, administrativa e penal. Certo? Então esse PAD ele atua de forma interna aqui e ele é fruto desse poder hierárquico. É um poder disciplinar que é derivado aqui, tá, dessa hierarquia, desse poder hierárquico. Beleza, então acho que é o que a gente para falar de forma básica de PAD, né, vamos resolver só uma questão para então fixar isso aqui. Vamos ver aqui. Considere. Não, ó, ele quer o quê? Não é atividade típica do poder disciplinar o que consta em. Gente, apurar infrações faz parte do PAD? Com certeza, né? Ele vai instaurar esse inquérito e vai apurar essas infrações para no final aplicar a penalidade. 2. Aplicar penalidades com toda certeza, né? O PAD ele tem essa ideia final. Não é para punir o servidor, é para apurar, né? Mas se há de fato, comprovadamente que houve uma irregularidade, ele será punido. E aí vão ter penalidades de advertência, de suspensão e até de demissão. 3. Instaurar o procedimento administrativo disciplinar. Claro, né, para apurar, precisa instaurar. Então, geralmente vai ser feito por uma portaria que vai instaurar, iniciar esse procedimento. 4. Editar atos normativos de efeito interno. Aí não, gente. Editar atos já foge da ideia de disciplinaridade, de aplicar, né, uma sanção, de apurar. Editar atos normativos não. Aqui é fruto de outro poder, que seria o poder hierárquico, né? Desculpa, que seria o poder normativo, melhor dizendo, que é um poder que traz essa ideia de editar atos. Então está totalmente fora aqui do nosso poder disciplinar. Então aqui é 1, 2 e 3. Não é tipo, não é, então só a 4 que não é, né? 1, 2, 3 correta, só a 4 que não é atividade típica do poder disciplinar. Perfeito, então. Tinha até uma E aqui, mas de fato que a gente já na B já matou esse ponto. Beleza, gente? Então, ó, mais uma informação relevante aqui para a PAD seria a súmula vinculante 5. Que algumas podem vir, é uma coisa até mais profunda aqui, mas por precaução eu vou falar para vocês. Ó. A falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. A gente sabe que é necessário contraditório e ampla defesa. Mas se essa pessoa, se esse servidor não vem com advogado, o fato dele não ter um advogado não vai ofender a Constituição. Não vai ser isso que vai afetar o contraditório e ampla defesa. A falta de defesa técnica, a falta de uma defesa para advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. Então quer dizer que o servidor pode apresentar suas defesas sem ter um advogado. Isso, gente, é fruto de uma súmula vinculante aplicado a todo aqui, né, os entes da administração pública. Cuidado, tá? Então, só porque pode vir uma alternativa falando sobre isso aí, então tá dito aqui que a gente tinha as considerações que a gente tinha sobre agentes públicos e procedimento administrativo disciplinar. Gente, comenta se gostou, comenta aí. Eu dei uma melhorada aqui nesse áudio, consegui equalizar melhor, a gente estava com algumas dificuldades, mas em todas as aulas, no geral, a gente consegue compreender bem, né? Você pode aumentar o seu volume, usar um fone, mas esse aqui eu já consegui equalizar melhor.
com certeza vocês vão ter uma qualidade bem melhor. Mas comenta aí se vocês querem outros temas, outras bancas, e com isso, né, com o feedback de vocês eu consigo melhorar essas aulas aqui que estão sendo disponibilizadas gratuitamente. Certo? Forte abraço então, até mais.